Graça e paz, boa noite. Tudo bem com vocês? Amém. É bom estar aqui junto, novamente poder estar ministrando a palavra do Senhor. Que a gente possa também estar com o coração aberto para o que Deus tem para falar conosco. Amém? Tem dois versículos que eu gosto de lembrar sempre. Um é: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Está em Eclesiastes. Outro, em Romanos, fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Será que a gente encara esses versículos realmente como aceitando que todas as coisas têm um propósito na vida da gente? Ou, como Eclesiastes fala, existe um tempo para todas as coisas. E, às vezes, esse tempo é tempo de choro. Às vezes, o tempo é tempo de alegria. Às vezes o tempo é tempo de luta. Como que você encara? Você tem um coração assim predisposto a entender que Deus está no controle de todas as coisas? É difícil, não é mesmo? Nem sempre a gente está com essa disposição. Essa semana Deus vinha falando comigo num texto, e eu vinha estudando esse texto e vinha trabalhando num foco. E quando chegou essa noite, Deus mudou o foco. Ele falou: não é esse foco, você pode até ficar no texto, mas não é esse foco, é outro foco. Eu falei: Deus, na última hora não. Daí hoje de manhã Deus trouxe a mensagem certinho. Eu quero ver o que a gente pode compartilhar. Vamos tentar chegar aqui no horário. Eu não quero passar muito do horário também, não. Como você reage? Qual é a sua atitude? Como que é a sua ação quando você é envolvido em injustiças? Você já pensou nisso? Ou quando alguém te maltrata? Qual é a tua postura? Vamos ver um texto a respeito disso? Atos 16, vai falar de Paulo e Silas. Eles estavam pregando o evangelho em Filipos. Ali tinha aquela adivinhadora, vocês devem lembrar desse texto. Mas o texto fala assim, do verso 16 em diante. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Lembre-se bem, gente, olha só. É uma adivinhadora, não é alguém que tem o Espírito de Deus. Tá? E ela simplesmente estava apontando eles como homens de Deus. Estava falando uma verdade, eram homens de Deus eles. E estavam anunciando o reino de Deus. Era verdade. Mas ela não pertencia a Deus. Tem isso. Isso se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu da moça. O Espírito saiu da moça. Vendo os seus senhores, os senhores daquela moça, vendo os seus senhores, que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarraram a Paulo e Silas e arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade,
propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas todas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não faças nenhum mal a ti, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria, por terem crido em Deus. Aleluia. Aleluia. Eu louvo a Deus por esse dia. O tema que o Senhor está trazendo para nós é crer em Deus. Crer em Deus. Paulo e Silas estavam sofrendo. Você já se colocou na posição deles? Pregando o Evangelho, pregando o reino de Deus, manifestando o Evangelho, e de repente uma turba de gente que ficou insatisfeita com a situação, acusa-os, leva-os à prisão, eles são açoitados, são trancados no tronco ali. Vocês se lembram desse tronco, como que é o tronco? Os escravos usavam isso, né? Eles ficavam presos com os pés. E qual a atitude de Paulo e Silas? Antes eles estavam pregando o Evangelho, e agora na prisão eles estão fazendo um culto. Oh, glória a Deus! Eles estavam louvando ao Senhor. Eu fiquei imaginando qual seria o salmo que eles estariam cantando. E eu cheguei no Salmo 142. Depois, marca aí, 142. Você consegue marcar na sua mente? Depois você leia esse salmo. E ele termina assim: mesmo que estando no cárcere, louva ao Senhor. Alguma coisa assim, tá? Eu estou falando por cima. Mas é um salminho curto. Mas é um salmo assim que trata a respeito disso. Situações difíceis nas nossas vidas. Nós louvamos a Deus no meio dessas situações? Ou nós ficamos murmurando, se queixando, mimimizando diante de Deus, chorando diante de Deus? Não foi esse o caso de Paulo e Silas. E sabe outra coisa? Eles também não perguntaram: Senhor, por que o Senhor nos trouxe aqui? Eles simplesmente estavam vivendo o que Deus permitiu na vida deles. Eles entenderam que aquele era um propósito de Deus. Estamos presos, não podemos sair, o que nós vamos fazer? Vamos louvar ao Senhor aqui. E todos que estavam presos ali ao redor, nas cadeias, estavam ouvindo a adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus único,
Olha, gente, a oportunidade que se tem, aonde nós estamos. Talvez no trabalho onde a gente trabalha. Talvez na família onde Deus nos colocou, e tem muito não crente na família. Quando eles ouvem dos nossos lábios a adoração a Deus, isso fala no coração deles. Isso marca o coração deles. Paulo e Silas estavam ali, presos sim, mas não com foco na prisão, mas com foco no Deus que liberta, que cura, o Deus que salva. E assim nós temos que também proceder. Talvez ficamos doentes, que nem o pastor Messias ficou doente e estava lá no hospital. Outros aqui já passaram por essa situação de estar hospitalizado. Como que nós agimos? É a oportunidade de testemunharmos para pessoas em um ambiente tão assim, que as pessoas estão acessíveis à voz de Deus, porque estão sensíveis. Olha só como são as coisas. Às vezes no trabalho é mais difícil, porque a gente vê um povo meio racional e não quer saber de nada de Deus. Mas existem locais que nem você vai em um velório, você pode consolar as pessoas, você pode ministrar a graça de Deus. Eu estava com uma pessoa essa semana, desconhecida, e de repente ela começou a falar a respeito do estado de saúde dela. Eu falei, do nada, falei, Senhor, o Senhor me coloca a pessoa do meu lado e falando do estado de saúde dela. Aí eu perguntei, mas você não tem mais pessoas da tua família? Eu tenho só meu marido aqui. Falei, só seu marido? E ele está trabalhando. Eu percebi que ela ligou para o marido avisando. E ela estava muito tensa, muito preocupada e muito ansiosa, porque ela pensava que estava com Covid. E como está tendo um surto aí de gripes, né? Então ela ficou preocupada. E naquele momento eu falei assim, eu posso orar por você? Eu posso orar por você? E eu orei por ela. Ela permitiu. Gente, o que você tem que você pode dar para as pessoas? Essa que é a questão. Não é só ouvir. É ser sensível às necessidades das pessoas que estão ao nosso redor. Deus nos faz para isso, para manifestar o reino de Deus. Esse texto fala de uma situação delicada. Os irmãos estavam orando, louvando, e de repente vem um terremoto e derruba tudo. Você imagina só, tinha as tochas acesas, mas como caiu as portas, caiu lá toda a parede, sei lá o que é, caiu. As algemas quebraram, tudo. Imagine só o rebuliço que deu ali. Quem já passou por um terremoto? Ninguém. Graças a Deus nós não passamos por isso. Mas a gente vê o que é quando as notícias vêm. É triste. É triste. Agora você imagina aquele carcereiro que tinha a responsabilidade por cada prisioneiro ali. Era a responsabilidade dele. E quando ele viu todas as cadeias soltas, as portas todas abertas por causa do terremoto, ele falou, fugiu todo mundo. Fugiu todos. E sabe o que acontecia quando isso ocorria? Os romanos, eles tinham uma lei. O carcereiro era responsável pelos prisioneiros. Se os prisioneiros fugissem, o carcereiro era morto, possivelmente até a sua família. Então, gente, olha, você imagina o estado desse carcereiro quando ele acendeu aquela tocha e começou a ver tudo, o estado que estava? A palavra de Deus fala que ele chegou ao ponto de pegar a espada e tentar se matar.
Tem pessoas que é desse jeito. Tem pessoas que, quando a situação está tão crítica, e ela não vê mais saída, não vê como escapar daquilo, a única solução é a morte. Eu sei, porque Deus me falou, que aqui no nosso meio já teve gente que pediu a morte, por causa de circunstâncias na sua vida. E eu te digo, não faça nenhum mal com você. Não faça nenhum mal com você. Foi isso que Paulo falou. Paulo falou, não faça nenhum mal. Nós estamos todos aqui. Gente, o carcereiro, quando ouviu isso, ele deve ter, assim, ficado assustado. Ele falou, como assim? E ele foi até Paulo. Ele não só ficou assustado, porque ele ficou maravilhado que todos estavam naquele lugar. Gente, o que faz um testemunho verdadeiro? Mudar a vida de pessoas. Você já pensou nisso? Se você testemunhar do Senhor Jesus para aquelas pessoas que estão passando por lutas, para aquelas pessoas que estão inseguras, para aquelas pessoas que estão em crise, como esse carcereiro que estava em crise. Se você dá uma palavra diretiva para ela, se você ora por ela, toda aquela vida pode ser mudada. Aquele homem estava em desespero. O verso 27 fala isso. Olha só. O carcereiro despertou do sono e, vendo as portas abertas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Deus age no meio do terremoto. Deus age. E surge a oportunidade dos servos dele fugirem, sair daquele lugar. Não está mais preso, gente. Não é isso que tinha acontecido? As portas ficaram abertas, as correntes quebraram-se. Ah, Senhor, que bênção! Agora nós podemos ir embora. Vamos embora, gente. Não importa se tem alguém responsável, não importa se tem mais prisioneiros que vão fugir junto. Vamos embora! Sabe o que é isso? Eu cuido é do meu nariz. Eu cuido da minha parte. Eu cuido só da minha família. Não me importa os outros. Foi para isso que Deus nos colocou nesse mundo? Não. E olha só, Paulo, ao perceber o risco de morte que aquele homem estava passando, ele falou, não faça nada mal. Paulo não estava ali por causa dos açoites apenas. Ele estava ali por causa que Deus o levou para ali, com um propósito. Deus te coloca nos lugares com propósito. Deus te leva, quer seja para um hospital, quer seja na escola onde você está com seus colegas de aula, quer seja onde você trabalha, os seus amigos, as famílias, o prédio onde você mora, estão olhando para você, estão te observando e vendo se você é crente de verdade. Suas atitudes, sua fala. Quem não conhece a Deus não enxerga senão o caminho de morte. E era isso que aquele carcereiro ia fazer.
ele ia se matar, porque ele não conhecia Deus. Mas olha só a condição dele, a segunda atitude dele. Ele se interessou pela salvação. Verso 30. Depois, trazendo para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? O que devo fazer para que seja salvo? E a palavra de Paulo é a mesma que Deus fala para todo homem nessa situação de desespero: não faça mal a você mesmo. O carcereiro percebe nos apóstolos que há uma solução para a vida. Será que as pessoas olhando para você, ela pode perceber isso? Há uma solução diferente para a minha vida? Os seus colegas, os seus amigos, os seus parentes, eles olham para você e eles ficam com vontade de: eu gostaria de ter isso aí que eles têm. Era isso que o carcereiro, ele percebeu tão rapidamente. Você imaginou isso? O quanto é importante nós vivemos essa vida com Deus, e essa vida de o andar cristão verdadeiro, que vai se tornar tão fácil falar de Jesus. Quem tem dificuldade de falar de Jesus? Me dá um sinalzinho assim, fala: eu tenho. Faz um sinalzinho assim. Amém. Um teve coragem de levantar a mão. 2, 3. Você tem facilidade para falar de Jesus? Você é sensível? Olha só. Mas pastor, não é minha função. Não é questão de ser sua função. Você não é pastor. Você é cristão. E cristão leva a Cristo a todo lugar. Pelo menos é isso que é para fazer. É para levar Cristo em todo lugar. O carcereiro, ele abriu o coração dele. Lembra que eu falei a respeito de situações de enfermidade, quando está no hospital, as pessoas estão mais sensíveis, ou mesmo num velório? Então, há um quebrantamento na vida das pessoas. Esse quebrantamento leva a abrir o coração, a estar sensível. Essa jovem com quem eu orei, não é simplesmente porque ela estava gripada, mas eu percebi o quebrantamento que existia. É só ela e o marido aqui em Maringá. Eu sei o que é isso. Eu e minha esposa viemos casados, com 1 ano de casados, e demoramos 6 anos para ter filhos. Quer dizer, era só eu e minha esposa aqui em Maringá. A igreja teve sensibilidade conosco em momentos difíceis. Quem é dos mais experientes, aqueles que estavam conosco experimentando as nossas lutas também, sabem disso. Gente, nós precisamos ser sensíveis às situações que estão ao nosso lado, acontecendo ao nosso lado, ocorrendo ao nosso lado. Ele pergunta: o que eu posso, o que eu devo fazer para ser salvo? Olha só. Você sabe o que você tem que fazer para ser salvo? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Você está salvo? Está tudo direitinho? Eu quero dizer que a salvação não é só descer as águas. Muito pelo contrário. As pessoas muitas vezes aceitam Jesus e querem descer as águas. E acham que ali, no batismo, estou salvo, e isso basta.
Mas não é isso. Pastor Júnior já deu uma pincelada boa aqui do início. Mudança de atitude, mudança de coração, mudança de fala, a maneira de falar, mudança de ação, de você sentir a dor dos outros, de você ter empatia. A salvação não consiste no fazer, mas no crer. Então, quando eu creio em Jesus, Ele começa a operar essas mudanças na minha vida. Se eu permito, se eu deixo Ele operar essas mudanças na minha vida. Porque tem crente que nasce para Jesus, desce nas águas e continua o crente Gabriela. Vocês sabem o que é o crente Gabriela? Se não me engano, eu nasci assim, eu cresci assim, e eu sou sempre assim. E tem crentes sendo assim, mesmo como era antes de converter. Converteu, aceitou Jesus, mas não mudou. Não mudou. E a salvação vem com mudanças na nossa vida, meu querido. O Espírito de Deus em nós, Ele transforma a nossa vida. Marcos 16 fala assim, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Tem que crer. Romanos 9 e 10 fala, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres em Deus, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. É essencial crermos. E essa crença precisa transformar a minha maneira de pensar. Precisa transformar a minha maneira de agir. E precisa transformar o meu amor, que já não é por mim mesmo, já não é pelas pessoas, mas é pelo meu Senhor. Porque Ele me amou, eu o amo. Ele me amou primeiro. E quando eu faço isso, então eu tenho essa visão do que as pessoas estão necessitadas. Jesus Cristo na cruz realizou uma obra completa. Agora só resta ao pecador crer, somente crer. Estou terminando, tá, gente? A terceira atitude deste homem. A primeira atitude foi desespero, tentar se matar. Porque ele não tinha vida, não tinha o foco em Deus, ele tentou se matar. A segunda atitude foi a curiosidade pela salvação, o interesse por saber como ser salvo. E eu preciso fazer essa análise na minha vida. Eu tenho interesse pela salvação, eu quero ser salvo. A terceira atitude do homem é o verso 34. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Alegrou-se com toda a sua casa. Alegrou-se com toda a sua casa. Aquele homem ouviu, creu e por isso encontrou salvação. Ouviu, creu e encontrou salvação. A salvação de Deus veio a uma família inteira. Assim como o carcereiro, um carrasco desumano, que foi mudado em um homem de coração bondoso, alegre e feliz, sua vida poderá ser transformada de desespero em bênção, pelas mãos amorosas do Senhor.
não sei por que Deus pediu para mim trazer essa mensagem desta maneira aqui. Mas eu entendo que Deus quer falar aos nossos corações. Talvez aqui tenha pessoas desesperadas. Talvez aqui tenha pessoas em crise, que não sabem a respeito da salvação ainda. Ou talvez até aceitaram a Cristo, mas não deixaram o Senhor mudar suas vidas. Um velho marujo, de vida devassa, sempre chegava a um porto da cidade e ficava em sobressalto por causa das suas arruaças. Ou seja, uma hora ou outra ele levava uma grande surra. Certo dia, sua vida foi transformada pelo poder do Evangelho. Chegando agora ao porto, em meio às expectativas e o medo do povo do lugar, ele disse: fiquem tranquilos, o barco é o mesmo, mas o comandante mudou. Com isso ele dizia, a sua vida agora era comandada por Jesus Cristo. Muitas vezes a gente já aceitou Jesus há tanto tempo, mas não deixou a nossa própria vida no comando do Senhor. E eu gostaria de orar por isso. Abaixe sua fronte, por favor. Eu espero que você tenha entendido esta mensagem. Vimos a vida de um homem em 3 aspectos: à beira de um abismo, à beira da morte, com espada em punho, querendo suicidar-se. Mas vimos ele também prostrado, dizendo: que devo fazer para ser salvo? E crendo em Jesus Cristo, sendo batizado, ele e toda a sua casa. Seria que nesse lugar há alguém que gostaria de aceitar Jesus? E eu quero deixar aberto, eu quero orar com você. Há alguém que gostaria de aceitar Jesus? Por favor, me dá um sinal com a mão. Deus pode operar na sua vida, tirar você do desespero e levar para um lugar de paz, um lugar de segurança. Talvez também no nosso meio esteja pessoas que precisam de mudança na sua vida. Se é o teu caso, por favor, fique de pé no seu lugar. Fale com Deus. Deus, eu quero ser testemunha viva do Senhor. Eu quero que o Senhor me use como instrumento para proclamar o Evangelho. Custe o que custar, mesmo em circunstâncias difíceis. Eu quero, Senhor Deus, ser testemunha viva e ser instrumento de Deus. Paulo e Silas foram levados na prisão. Ali eles foram açoitados. Foram presos com correntes e no tronco. Mas eles não reclamaram e eles entenderam o propósito de estar ali. Salvar uma alma. Salvar uma alma. E às vezes nós não abrimos nossos lábios para testemunhar. Se você quer esse poder, essa autoridade, fique de pé e vamos orar. Pai, eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada um aqui. Tu és o Deus vivo, Deus poderoso, Deus que tem falado aos nossos corações, ó Senhor Deus. E eu quero clamar, Senhor Deus,
Ajuda-nos a reconhecer as oportunidades que o Senhor nos dá. Pai, quantas vezes, Senhor Deus, nós aproveitamos as oportunidades para nós mesmos, para beneficiar a nós mesmos, quando o Senhor quer que nós deixemos de olhar para nós e olhemos para o próximo, para aquele que está necessitado. E eu peço, Senhor Deus, dá-nos o Teu Espírito, Senhor. Dá-nos, Senhor Deus, desse Espírito que faz com que o testemunho do Senhor seja algo leve nas nossas vidas. Não seja algo pesado nos nossos lábios, mas sim, Senhor Deus, seja gracioso. De tal forma, Senhor Deus, que as pessoas vejam o amor de Deus através das nossas vidas. Alcança, Senhor Deus, alcança a vida através dessas pessoas que manifestaram, Senhor Deus. Alcança, faz deles instrumento do Senhor, ó Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém.